E vamos lá fazer o simulador, a nossa mandinga, o vídeo que vai dar sorte, onde a gente vai ver onde a gente precisa secar, já começar a secar e os resultados vão acontecer para que o Confiança, com uma vitória sobre o Retrô, chegue ao G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Mike Gabriel, você é no canal Dragão de Aracaju. Vamos aqui de simulador da última rodada, focado no Confiança. Tudo o que precisa acontecer para a gente poder chegar ao G8. Explicar rapidamente a metodologia, vou aqui simular os jogos do Confiança, botar sempre o placar mínimo e aí as questões de saldo de gols a gente vê depois. A simulação eu montei no ChatGPT, tem várias já rolando por aí, e todas mais ou menos certas, enfim. Vamos ver aqui o que vai dar. E é isso, vá deixando seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Considere se tornar membro, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. E vamos que vamos aqui para o simulador. Vamos lá, vamos aqui para o simulador. Eu já deixei os jogos prontos, porque na verdade isso é uma segunda tentativa de gravar esse vídeo. Então vamos lá. A gente tem que focar em alguns poucos jogos. O jogo do Náutico, o Náutico não pode perder para o Ituano. O Ituano tem que pelo menos empatar. O Ituano tem pelo menos empatar. O Ituano tem que pelo menos empatar. A gente precisa ganhar do Retrô. Eu botei esse 3-0 aqui, mas ignorem. Esqueçam Guarani e Tombense. Dificilmente o Guarani perde esse jogo. Temos que focar aqui, ó. Anápolis e Belo não pode perder. E mesmo que o Belo ganhe, empata com a gente. Os critérios de empate são todos favoráveis ao Belo. O Anápolis não pode perder. E eu vejo aqui o Anápolis bem possível de não perder. Por quê? O Anápolis não tá jogando mal. Tem uma defesa boa, só precisa do empate, não vai se expor tanto, e quem vai se expor é o Belo. Então eu vejo aí o Anápolis com forças para conseguir o empate. O que de ruim pode acontecer é que os outros resultados, por exemplo, o empate entre ABC e Itabaiana, favoreça o Anápolis e o Anápolis largue, ou então algum outro resultado que favoreça o Anápolis. Mas eu vejo aqui esse 1-1 bem factível de acontecer. Outro jogo... muitas falando aqui do Figueirense e Ipiranga. Esqueça, mesmo que o Figueirense empate em pontos com a gente, nós teremos mais vitórias do que ele. Então, primeiro critério de empate é o número de vitórias. Aí CSA e Brusque. O Brusque não pode vencer. Se o Brusque vencer, na verdade, com esse empate a gente é forçado a vencer bem o Retrô. A gente tem que torcer para uma vitória do CSA, mas no caso o empate aqui é bem factível, porque o CSA não tá bem, mas ele precisa jogar a vida para não correr risco de ser rebaixado e até mesmo ter um risco ínfimo, uma chance mínima de classificação. Então temos que pensar muito bem nesse jogo aqui. E é isso, são basicamente 3 jogos que a gente precisa se concentrar. Ituano não pode vencer, Belo não pode vencer, Brusque não pode, Brusque não pode vencer, e o empate ainda força a gente a ter que fazer um ótimo jogo contra um Retrô, difícil acontecer. Então a gente tem que, inclusive, o melhor cenário era até uma vitória do CSA, que aqui nos deixaria na seguinte colocação, ó. Deixaria a gente aqui na 8ª colocação. Porque um empate do Brusque ele chegaria a 26. Os critérios de empates no momento são favoráveis ao Brusque. A gente teria que dar uma goleada no Retrô para poder ultrapassar. Guarani e Floresta que estão acima da gente eu não conto. Por isso a gente tem que secar Brusque, Ituano e Botafogo. O Maringá, eu aqui ignorei o Maringá, mas deixa eu botar uma vitória do Maringá aqui para ver o que acontece. Mas eu acho que no critério de desempate o Maringá venceu pouco. Então, como o Maringá venceu pouco, não... e o Maringá tá com 20... Não, esqueça o Maringá. Esqueça o Maringá. Então é isso. Essa é a simulação que a gente precisa fazer para chegar em 8º. Só repetindo. Náutico não pode perder. A gente precisa vencer bem o Retrô. Mas se o CSA vence em Brusque, só uma vitória simples já nos garante. O Anápolis não pode perder em casa contra o Belo. E o Brusque não pode vencer de jeito nenhum o CSA. Um empate ajuda desde que a gente goleie o Brusque. Uma vitória do CSA seria perfeição. Floresta e São Bernardo eu não conto. Tombense e Guarani eu não conto. Se vier alguma coisa desses jogos, vai ser um super bônus e eu agradeço.
Então é isso, turma. Essa foi a nossa simulação muito rápida. Poucos jogos que a gente precisa focar. Precisamos vencer o nosso jogo, por isso que a presença do torcedor azulino na arquibancada é fundamental. Precisa empurrar o Confiança para essa vitória, torcer para que os outros resultados não aconteçam. E eu vou te dizer, o Ituano vencer nos aflitos e o Belo vencer em Anápolis não vai ser fácil, ou seja, 2 resultados a gente já tem. A gente precisa muito torcer que o CSA vença o Brusque fora de casa, ou ainda que desses jogos que eu descartei aconteça alguma coisa que a gente não espera, que por exemplo pode ser uma derrota do Guarani, nem um empate acho que ele resolve pra gente, ou mesmo um empate ali entre São Bernardo e Floresta, que pode até acontecer. Ou seja, precisamos focar realmente em... talvez o grande jogo que a gente precisa focar é do CSA. Eu vejo o Anápolis empatando ou vencendo o Belo, e não vejo aí o Ituano com forças de vencer o Náutico nos aflitos. Náutico ainda querendo pegar o G4 para jogar a última do quadrangular em casa. Deixe sua opinião aí, o que é que você acha, quais desses jogos são os mais possíveis de acontecer, pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.